Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu queria dar uma mini palestra aqui para vocês. O tema é espiritualidade e circunstâncias. Vocês sabem que nós somos fruto do meio. A maioria das vezes somos o que vivemos. Então, as circunstâncias da nossa vida, elas têm um grande peso na nossa formação, né? No nosso futuro para a vida, as coisas que acontecem na nossa infância, na nossa pré-adolescência, adolescência, na nossa juventude, enfim. Eu, por exemplo, quando eu tinha 9 anos, eu ingressei num colégio particular católico, o Colégio Dom Bosco, lá no bairro Iapi, aqui em Porto Alegre. Vocês sabem que tinha um padre que era o fundador daquela escola, e eu com 9 aninhos ali, recém havia ingressado, volta e meia via aquele padre bem magrinho, bem velhinho também, caminhando por aqueles corredores imensos do Dom Bosco. E um dia ele vinha passando e ele me olhou, ficou me olhando a uns 10 passos de mim e veio caminhando, me olhando e caminhando devagar. Chegou perto de mim. Como é teu nome? Eu falei, é Carlinhos. Todo mundo, é Carlos, mas todo mundo me chama de Carlinhos, né? Aí ele começou a conversar umas coisas comigo que eu confesso que eu não me lembro o que ele conversou. Eu sei que ele acabou tocando num ponto delicado que para mim era algo assim que me incomodava muito, que eram as aulas à tarde de técnicas comerciais que para mim, para minha série no caso, era trabalhar dentro da gráfica ali do Dom Bosco, né? Eu não gostava de trabalhar na gráfica, passar cola nos talonários, era muito chato. E aí o padre falou para mim, tu não quer ser meu coroinha, Carlinhos? E eu nunca tinha sido coroinha, mas já tinha assistido algumas missas, né, até. Então eu sabia que tinha que tocar o sino, blim, 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 tal, né? E aceitei. Aí ele disse assim, ó, só que na verdade tu nem vai ser meu coroinha porque eu não celebro mais missas, né? Eu moro aqui no andar de cima, mas se tu aceitando ser meu coroinha, tu não precisa participar das aulas de técnicas comerciais, não vai precisar mais ir ali na gráfica nossa, porque eu vou me encarregar de avisar, né, a direção da escola e tal. E ele era praticamente a pessoa mais poderosa dentro da escola, de todos os padres, apesar de não exercer mais nenhum cargo, ele que havia fundado o colégio, né? E ele pediu para mim o seguinte, eu preciso muito de ti porque eu não enxergo direito, apesar de usar meus óculos e tal, para ler é uma grande dificuldade. Eu estou lendo um livro agora, eu gostaria da tua ajuda. Eu gostaria que tu lesse o livro para mim. E eu, meu Deus. Então tá. E aí todas as tardes eu ia
assim que eu chegasse na escola, né, naqueles períodos destinados a técnicas comerciais, que eu estava dispensado, eu ia lá pro quarto dele. Todo mundo já sabia que eu era o coroinha do padre e tal. E batia na porta, ele já estava me esperando com o livro em cima da mesinha ali dele. Aí eu entrava, ele botava uma cadeira do lado da cama e ele deitava e me pedia para sentar. E ele pedia para mim abrir aquele livro em qualquer lugar e começar a ler. E imaginem vocês que o livro que eu lia para ele era o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre religião. Meus pais são luteranos, o colégio que eu estava estudando ali era um colégio católico. Eu gostava já de algumas músicas religiosas, a música religiosa já me chamava a atenção, apesar da minha pouca idade, mas conhecimento de religiões, teologia, se ressuscita, se reencarna, se aguarda o juízo final ou já ao haver a passagem, né? A pessoa fica algum tempo ali, já volta a ter uma nova vida, é o que a gente chama de reencarnação, né? Eu não sabia, não tinha conhecimento sobre esses detalhes das diversas teorias, filosofias, doutrinas religiosas. Mas eu passei a ter naquele momento, né, com 9 anos, porque eu ficava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo durante meses, todas as tardes, de segunda a sábado. Então eu acabei decorando muita coisa do livro e tal. É um livro bem grosso, assim, né? Foi escrito no século XIX, século XVIII, século XIX, 1800 e pouco, mais ou menos, por Allan Kardec. Ele é considerado entre os espíritas o decodificador. Mas então, Allan Kardec, ele descobriu alguns médiuns que recebiam espíritos. Então ele elaborou uma série de perguntas para fazer para esses espíritos. E assim também ele poderia, entrevistando outros médiums e até médiums bem distantes daquele outro médium lá e tal, né? Por exemplo, como tu vai conversar com o médium de Porto Alegre, depois vai conversar com o médium lá em Belém do Pará. É impossível eles se conhecerem, e outra, naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha como se comunicar, e as pessoas eram pobres, né? Então, mas ele tinha alguns recursos financeiros e ele foi atrás e começou a reunir as informações e as respostas daquelas perguntas que ele fazia aos espíritos que se aproximavam daqueles médiuns que ele ia lá visitá-los e entrevistá-los e tal, né? Então, assim, ele foi reunindo essas perguntas e, com o passar do tempo, ele transformou em livros, em obras. Então, hoje, os espíritas, o espiritismo kardecista, possui de Allan Kardec 5 grandes obras que nós chamamos de obras básicas. É importante explicar que o espiritismo não é considerado uma religião, né? Porque a religião, o conceito de religião,
é que haja hierarquia. Por exemplo, na religião tem que ter um chefe, né? No caso, por exemplo, os católicos têm o Papa, depois o cardeal, o bispo, o padre, o diácono. Os evangélicos têm o bispo, depois o pastor, o obreiro e assim por diante. Religiões de Umbanda tem o Babalorixá, Mãe de Santo, Pai de Santo, Filho de Santo. Também para ser definido algum tipo de doutrina, de reuniões e tal, como religião, é necessário que elas tenham rituais, como a maioria das religiões possui, né? Por exemplo, batismo, casamento, enfim, comunhão, tomar a hóstia ou o pão para os evangélicos com um suco de uva, nos católicos é vinho e assim por diante. Já o espiritismo não possui nenhum tipo de ritual e nem líderes, né? Existem pessoas que se destacam pelos seus trabalhos junto à população em geral, até mesmo publicando livros, pessoas que possuem mediunidade, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um muito famoso, que é o Marlon Santos. Ele é deputado federal e ele tem o atendimento ao povo ali acontecendo em Cachoeira do Sul. Até algumas pessoas da minha família já foram atendidas por ele, né? E assim por diante. Então, apesar dessas pessoas terem essa questão de mediunidade, de espiritualidade, alguns até prestarem atendimentos mediúnicos para a população em geral, apesar disso, não dá para dizer que nós estamos indo lá na religião espírita. Isso está errado. A maioria das pessoas que vão lá são católicos, são luteranos, são de Umbanda, são de tudo que é religião. Porque a pessoa, para ter simpatia, participar e ler sobre o espiritismo e até ser atendido por algum médium, ela não precisa ser batizada no espiritismo. Ela não precisa apresentar nenhum documento que é espírita ou que é membro de tal igreja, nada disso. Nem se pergunta o nome da pessoa, né? A não ser que seja um atendimento mais especializado, aí ocorre a pergunta do nome e da idade, principalmente para aqueles trabalhos voltados a tratamentos de saúde, reequilíbrio psicológico e espiritual da pessoa, né? Então, é importante entender isso, gente. Muitas pessoas são, por exemplo, de Umbanda porque nasceram em famílias de umbandistas. Então, a mãe é mãe de santo, o filho vai seguir a mãe e assim por diante. Fora que a tia também o tio, o irmão, o vô, todo mundo da família é. Então acaba até passando isso de geração para geração. É difícil haver dissensão em certas doutrinas religiosas, né? Então é por isso que eu estou tocando nesse assunto, de que é importante a gente entender que as circunstâncias na nossa vida definem o que seremos. Lógico, existe a possibilidade de estudarmos, existem vários caminhos e várias estradas que vão nos levar a esse ou aquele lugar, né? A esse ou aquele futuro, a esse ou aquele emprego, né? Mas sempre prepondera
o nosso dia a dia, a nossa situação, aonde nascemos, o que vivemos, o que acontece conosco. Por exemplo, eu que me aconteceu isso de, com 9 anos, começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo para um padre católico. Não é muito estranho? Eu não achei nada de estranho, foi um pedido de um padre que não enxergava, então eu comecei a ler para ele durante meses. Mas isso me definiu, isso abriu minha cabeça, me deu novos horizontes? Sim, com certeza. Tanto que hoje eu me considero um espiritualista, ecumenista, sou luterano, mas, por exemplo, eu curto Nossa Senhora de Aparecida, eu curto a Mãe de Jesus, até eu tenho aqui uma Nossa Senhora que eu sempre carrego comigo, ganhei de presente, e respeito demais, né, a Mãe de Jesus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Enfim, lógico, eu sou músico, de repente, por eu desde pequeno ouvir músicas católicas, foi criando em mim essa simpatia por Maria, e por mais que eu seja evangélico luterano e até tenha estudado, porque eu ia ser pastor, eu estudei em São Leopoldo, no seminário, né? Então, mesmo assim eu não reneguei Maria, a Mãe de Jesus, né? Então acho que ela realmente teve um papel importantíssimo para a cristandade em geral. E principalmente para a vida de Jesus, né? E fora que eu mesmo, quando eu tive um problema com drogas e estava numa internação completamente louco, eu comia grama do chão, de tão doido. E os outros pacientes que estavam internados comigo, que me davam banho, que me davam comida na minha boca, que me botavam para dormir, de repente eu vi Nossa Senhora na copa de uma árvore. Os pacientes, os residentes, eles estavam todos tocando embaixo de uma grande figueira copada, linda, maravilhosa. De repente eu ali na grama, jogado, todo sujo, né, doido da cabeça, eu olho para a árvore e vejo aquela imagem linda, maravilhosa, brilhando e se abrindo para mim. Mas na mesma hora eu voltei a ser o Carlos Neyer e me recuperei. E né, aconteceu essa graça, esse milagre na minha vida. E então, isso é o que eu falo de força das circunstâncias. Como eu vou negar que eu vi Nossa Senhora ali brilhando em cima da copa daquela árvore? E como que eu vou negar que eu estava louco, completamente incapaz até de tomar um banho? Como que eu vou negar que isso me fez retornar à sanidade? Então, é muito complicado a gente sair criticando a vida dos outros, como as pessoas pensam, agem, se comportam, ou cobrando que ela vá para essa ou aquela religião, porque cada um tem o seu caminho. Deus, ele meio que escreve o nosso destino, e ele está sempre ali mexendo os pauzinhos para alterar esse destino à medida de que haja necessidade para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento espiritual, para ganharmos sabedoria, né, gente? Então era isso. Muita luz, muita paz. Perdoem o comprimento do vídeo, mas é sempre importante a gente aproveitar esses momentos em que a gente está inspirado, em que Deus toca na nossa moleira e põe na nossa boca palavras que possam
realmente ajudar outras pessoas a entender melhor a si mesma, aos outros, e que possamos sempre meditarmos antes de qualquer tomada de ação sem sentido e boba, né? Enfim. Boa noite aí, aqui Carlos Neyer, aqui da minha casa, junto com as minhas porquinhas, e na paz de nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau, gente, boa noite. Ai, meu Deus.